Alô 102! Preparados para o episódio de hoje? Hoje é uma reapresentação de um episódio muito especial com as nossas amigas Janaína e Sandra, e você vai gostar muito. Então curte aí, já deixa o like, se inscreve no canal e manda para todo mundo. Um abraço! Professora, vocês finalmente vieram, né? Bom dia, 102! Pode ser boa tarde. Pode Ou ser boa noite. Ou boa noite, Boa ou noite. boa madrugada, né? Porque os corujas que não dormem. Exatamente. Passar a noite jogando, pensa que eu não sei, né? Depois vem dizer que tá com as atividades atrasadas. É. Nossa, eu tenho dificuldade pra acordar cedo. Você dorme cedo? Ah, cedo do dia. 4, 5 da manhã. Com certeza. Tem mesmo. Meninas, obrigado por vocês terem vindo, terem aceito o nosso convite, finalmente, né? Os mulheres é difícil, não, pelo amor de Deus. As mulheres ficam enfurnadas naquela coordenação, trabalhando, e eu lá assim, vamos gravar Quem um é que podcast. manda trabalho pra nós? Quem? Quem? Quem é? Ai, não sei. É bom que nós já resolvemos essa questão aqui. Os coordenadores contra o diretor, depois nós vamos resolver Mas isso hoje aí. não é um dia para lavação de roupa suja. Hoje é um dia Só para tô a gente plantando a falar semente da discórdia. dessas pessoas maravilhosas, profissionais de excelência, que são professora Janaína, professora Sandra. E aí, como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Bem. Sempre. Fala só um pouquinho mais perto. Né? Porque senão vai acontecer o que aconteceu comigo no episódio da Célia. Isso, exatamente. Acabei com o episódio. Não acabou, mas né, foi É. um pequeno aprendizado, né, do som. Bem, eu estou bem. Eu também. Você parece que está nervosa. Não, eu sou nervosa. Nesses processos aí, pra mim, não são... Eu te acho tão calma, assim. Não. Esses processos que envolvem sistemas virtuais, pra mim, são bem complicados. Não, mas aqui nós estamos trocando ideia. Com A diferença é que tem um certeza. microfone aqui ligado. É só esquecer do microfone. Com certeza. Tô esquecendo já. Tô esquecendo que ele tá aqui na minha frente. E para quem não sabe, quando a gente começou a fazer a equipe de marketing digital, a equipe que cuida do nosso Instagram, a professora Jana foi quem virou e falou: por que vocês não fazem um podcast? Por quê? Por E quê? eis Porque aqui. você queria uma proposta de algo que movimentasse o 102 virtualmente e tudo. E tá muito depois da pandemia, assim, o podcast explodiu no Brasil, né? Eu falei, então, bora. Amei a ideia do 7º horário, ficou fantástico, eu acho. Assim, foi uma ideia, mas essa não foi minha. Essa não foi minha. Foi vocês que resolveram completar essa situação, né? E as canequinhas? A ideia é top. essa, né? A ideia é vir e completar, né? A gente tem um grupo para isso. Então é importante a gente ter essa sintonia sempre. Hoje, vocês cuidam de professores. Sim. Como é cuidar de professor, professora e dos professores do 102? Bem, para mim é uma experiência bastante enriquecedora, né? Na verdade, nós duas caímos de paraquedas nesse sistema, né, online que veio com a pandemia. Então, assim, antes de tudo, a gente teve que saber lidar com o processo de como conversar com uma pessoa, como entender uma pessoa virtualmente, né? Então, a gente teve todo esse processo de saber lidar, de como mandar uma mensagem, de como acolher esses profissionais. Porque nós somos professoras, né? E a gente hoje, como coordenação, mas nós não saímos do nosso eixo de professor, nós somos professores. Então, quando a gente fala com o nosso colega, a gente está pensando como se alguém estivesse falando com a gente. Então, assim, é um cuidado que a gente tem com o outro. A gente procura pensar como eu estou nessa situação, como que eu gostaria de receber essa informação. Então, é importante esse processo, né, que nós passamos, que nós ainda estamos passando. Eu jamais pensei que eu estaria no cargo de coordenadora. Eu sempre achei que eu estaria no cargo de professora. Eu gosto da sala de aula, ali com os meninos, né, muito tranquila. Aí, como diz ela, a gente foi
no olho do furacão, vai Janaína, vai para a coordenação. Eu, tá, vamos experienciar, porque também, por que não? Né? Eu também não sou fechada às experiências, né? Porque eu gosto de sala de aula que eu vou me furtar. Então, o grupo precisava, fui. E aí, com um mês, a gente estava em casa. Com um mês, a gente fecha tudo, vamos para casa. E aí, assim, e agora, Sandra? E aí, agora é cuidar. Agora é cuidar para que todo mundo esteja bem em casa, para a gente não perca o vínculo com a escola. Aí depois vem aquele processo de formação e aquele tanto de informação e de procedimentos a serem feitos. E a gente, vamos cuidando, vamos acalmando o professor que diz que não dá conta, vamos mostrando. E aí a gente realmente, nessa perspectiva de acolhida, de não deixar o professor a par, e não dizer, olha, tem que ser assim, a ferro e a fogo, vamos ver o que cada um dá conta de fazer nesse momento. Porque era o que estava posto, era o que dava, né? E agora, com a retomada, e aí a gente ainda nesse entremeio, porque ainda existe plataforma, ainda existe toda uma demanda virtual, e a gente aqui no presencial. Então, a gente está tentando conciliar duas realidades para entender a coordenação no presencial, né? Mas trabalhar com os professores do 102 é ótimo. É ótimo, é uma equipe muito boa, são profissionais comprometidos, é uma equipe muito bacana. A gente propõe, as pessoas costumam abraçar, né, dar sugestões, e aí a gente vai. Mas o nosso papel aqui é sempre de realmente auxiliar. Entendi. E vocês já tinham essa facilidade de lidar com pessoas, com situações, saber, de ter essa psicologia, de ler, essa pessoa é assim, 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 então eu vou saber, eu vou lidar com ela desse jeito. Vocês já tinham, ou vocês adquiriram essa técnica? Olha, eu vou te falar que eu já tinha passado anteriormente por uma experiência, né, de coordenação, foi no noturno, relativamente mais tranquilo, mas para mim não foi uma experiência boa, né? Então, durante os outros períodos que eu fui convidada, eu fui sempre com a negativa, né? Porque, assim, eu sou meio... Assim, é um trauma, né? Vai vir um trauma e você vai acreditando que aquele trauma vai permanecer, né? E aí, aqui no 102, eu tive o convite, fiquei por um ano, assim, com esse convite, até que aconteceu, né? E, nesse caso, desse ano que aconteceu, que foi da pandemia, eu acho que foi um período que todas as pessoas tiveram um processo de mudança, um processo de aprendizado. Né? Não teve uma coisa assim, uma pessoa que falou assim, eu sou a mesma pessoa que eu era antes. Eu não acredito que seja assim. Né? Eu mesma, foi um processo bastante de amadurecimento, de eu entender, né, que as coisas não estão assim perfeitas, não vão ser perfeitas, que vão acontecer situações, e aconteceram. Né? Então, esse processo foi um processo que a gente aprendeu muito. Então, no começo, a gente estava ali meio... Né, teve reuniões, a gente até marcou, eu, Múcio e Janaína, a gente fazia uma, como é que fala? Videochamada só nós três, para a gente desabafar, assim, porque realmente no começo foi bem assim, punk, né, bem difícil para a gente saber lidar com essa situação. Porque uma coisa é você chegar na pessoa, conversar, né, você já sabe o tom de voz que você vai usar, você está ali do lado da pessoa, você vai ver a fisionomia da pessoa, tudo isso. Quando a gente veio com a pandemia, a gente não tinha isso. A gente mandava a informação para a pessoa, a gente não sabe o que a pessoa estava pensando da gente, o que ela queria receber, o que ela ia nos Era tudo muito afetar, novo, entendeu? E você passou por um momento bem complicado. Exatamente. Então, assim, eu ainda tive perdas muito difíceis, né? Eu perdi um primo que foi uma pessoa muito importante, que para mim... Para a nossa família, era a pessoa que mais era ativa, né? Que todo mundo gostava, que todo mundo amava, e que foi embora num acidente de carro assim, muito rápido. Né? Então, ninguém teve um tempo para absorver aquilo dali. E aí, no meio de toda essa situação, que foi, eu acho que foi em julho do ano passado, a gente ainda teve essa situação muito difícil para mim e para todos, né, que passaram. Mas, enfim, as pessoas não tinham noção disso. Né? Por exemplo, o colega, o outro profissional, não tinha noção disso. E eu também não tinha que descarregar isso em ninguém. Entendeu? Então, todo esse processo foi um processo de aprendizado. Então, a dor, ela vem
para também nos ensinar muita coisa. E eu aprendi muito nesse processo. Aprendi e hoje, com certeza, eu me considero uma pessoa melhor. E eu sei que muitas situações ainda podem acontecer. Eu posso ainda errar muito? Posso ainda errar muito. Mas, com certeza, eu vou errar menos, né? Hoje eu sei conversar melhor, hoje eu sei lidar melhor com essa situação que eu estou, né? Que é uma situação que, como diz o povo, eu não sou uma coordenadora, eu estou coordenadora, né? E eu espero que os meus colegas, eles realmente estejam, né, gostando do trabalho que eu estou realizando. Não para que eu me exalte, mas para que eu esteja fazendo bem para eles também. Até para si mesmo. Exatamente. Exatamente. Eu sinto essa necessidade pessoal de saber que o meu trabalho está sendo bem feito. Sim. Isso é uma autorrealização minha. Sim. Eu não sou muito eu não gosto muito de receber elogios, eu fico sem jeito. Mas quando eu percebo, quando eu vejo os frutos de que está sendo bem realizado, isso é satisfatório para mim. A nossa educação é uma educação que não comporta elogio. A gente fica sem graça com o elogio. Porque a nossa cultura tem essa questão mesmo de não receber. Mas a gente também tem que entender assim, que um elogio é um reconhecimento do seu trabalho. E não se vai descer. Então, assim, é um trabalho duplo, de entender que está fazendo um trabalho bem feito, que tem que continuar, mas não achar que tá bom do jeito que tá. Porque tem falhas. Às vezes, assim, você vai mandar um recado, alguma coisa, você tem que abrir uma plataforma, alguma coisa, aí falta uma turma, falta um professor, aí gente, Sandra, aí Janaína, Múcio, aí a gente vai adequando, né? Porque realmente não é um trabalho perfeito, não tem trabalho perfeito. Tem muito esforço, muito trabalho, olhar o panorama, o que está acontecendo, né, para trabalhar. E aí, realmente, é igual a Sandra, eu espero que eu esteja fazendo um bom trabalho, que o pessoal esteja gostando, porque o meu bom trabalho, ele facilita o trabalho deles. Porque o trabalho da coordenação é um trabalho de mediação mesmo, entre a direção, entre a demanda de... Temos que saber quantos estão desistentes. Aí você tem que chegar ao professor, por favor, né? Por gentileza, vamos lá no seu dia. Então, a gente faz esse trabalho de mediação, de conversa. Então, eu entendo muito meu trabalho assim, nesse sentido de que auxiliar o professor no trabalho dele, para que o trabalho dele ocorra bem na sala de aula, ele chegue lá tranquilo no que a gente precisa fazer. E aí uma frase que você costuma usar muito, que até a Marta falou no outro podcast, é: gente, vamos cuidar da nossa sanidade mental. Por favor. Pandemia. Ninguém ficou bem. Não, a gente pode... Não, ninguém ficou bem. Não tem como. Você tem um programa, você tem uma rotina, você tem um planejamento. Bum. Não é mais nada disso. Agora a gente tem que se adequar. E isso é um processo. É um processo mental de ver. E aí a gente começou a perder amigos, a gente começou a perder familiares, conhecidos, a gente começou a ver pessoas queridas doentes e a gente começou a ver... É difícil disso não impactar, né? É difícil disso não trazer para a gente. Então, a preocupação sempre era essa. Seus pais foram hospitalizados, não foram? Meu pai foi hospitalizado. Eles vacinaram na sexta-feira, primeira dose. Quando foi na semana seguinte, eles começaram a ter os sintomas. Ou seja, antes de vacinar, tinham tido contato, aí com o vírus no sistema potencializou, mas os médicos todos falaram que meu pai só se salvou porque tinha tomado a primeira dose. Foram unânimes em dizer que a vacina salvou meu pai. Então, assim, aí eles pegaram, minha mãe pegou, começou os sintomas, aí a gente, um médico fazendo acompanhamento, aí meu pai começou também. Aí o médico falou pro meu pai, falou assim: quando vier a tomografia, o senhor vai precisar de oxigênio, o senhor não está bem, o senhor precisa ir. Só que ele não falou em interna, ele foi muito calmo, ele foi muito tranquilo, então ele não falou em intubação, em UTI, não apavorou ninguém, só falou que ele precisava de oxigênio. Mas quando a gente chegou no hospital, aí, não, daqui seu pai já vai sozinho, está isolado, está em isolamento, e você... Aí eu passei a falar com meu pai só por celular. Mas que difícil. Só por celular. Mas era fundamental, porque em casa ele ia definhar. Quando ele tomou oxigênio, ele conseguiu comer.
Aí ele falou, agora eu vou ficar bom, porque eu estou conseguindo comer. Então foi fundamental para o meu pai esse tratamento, né? Ele tem um texto ótimo, ele conta, e meu pai nunca tinha sido internado, e foi a primeira experiência. Eu falei, pai, então essa foi a experiência logo com tudo, né? UTI, passear de ambulância, tudo que você tinha direito. Passear de ambulância, olha o bom humor da pessoa, gente. Que resiliente. Tudo que ele tinha direito, porque o texto dele, depois eu passo para vocês, o texto dele é muito bom, muito engraçado, sobre a própria experiência. E ele falou que o tempo todo ele nunca pensou que ele ia morrer. Ele nunca pensou que ele ia se entregar. Então, ele reagiu muito bem à situação. Mas os médicos foram unânimes dele. Ele ficou 10 dias internado, né? Exatamente quando fez 1 ano que a minha irmã tinha falecido. Nossa. Exatamente no mesmo período. Ele ficou no mesmo hospital, né? Então, assim, tudo isso vai doendo na gente. E, ao mesmo tempo, estou lá com a Sandra. Sandra, professor, Múcio, vamos lá. Enquanto isso, a gente está, entendeu? Está acontecendo tudo isso, estou correndo atrás de UTI, correndo atrás de hospital e tudo, e estou aqui. Olha a prova, não sei o quê. A gente estava lá trabalhando, porque a peteca não podia cair. E formaram mesmo essa parceria aí? Essa parceria, o que a gente vê de fora é que ela não fica só aqui na escola. Até porque a pandemia não permitia os muros da escola. Com certeza. Não. É muito engraçado, né? Eu estava até pensando nisso, porque assim, nós duas não tínhamos contato na escola praticamente, né? Eu era do vespertino, ela era do matutino. E aí eu já tinha consciência de que eu seria convidada, ela não, foi um nome assim que apareceu mesmo no momento da eleição, né, da situação, e aí pronto, aí a gente veio, já começou a trabalhar naquele mês, no primeiro mês, e depois foi virtualmente, e foi uma coisa muito natural, assim, uma coisa bem, eu acho que eu não imaginava que seria uma pessoa que eu ia me dar tão bem, assim, de dividir o trabalho tão bem. Então a gente não tem esse momento assim de você fez isso, eu não gostei. Não é isso. A gente é sempre assim. Pode fazer isso? Sim. Posso fazer isso? Sim. E a gente vai distribuindo o trabalho entre nós e entre o Múcio de uma forma que todos estão trabalhando, né? E de uma forma bem, como eu posso dizer, quimicamente homogênea, né? Que todo mundo está fazendo a sua parte, todo mundo, e acaba que junto vira uma coisa só, né? Então as pessoas não tanto é que não tem assim, eu sou coordenador só dessa área. Não, ela atende os coordenadores da minha área, eu atendo os coordenadores da área dela, e fica uma coisa, não é uma coisa que como eu posso dizer, pesada, né? Não é um peso pra gente, é uma situação que a gente está junto. Então realmente foi uma dupla e um trio depois com o Múcio, né? Trio, Rivotril. Que deu certo. Rivotril. Mas assim, a ideia era acalmar mesmo, sabe? Assim, a ideia era dar uma tranquilidade para que o trabalho acontecesse. Eu acho tão engraçado assim, nós somos diferentes. A Sandra é calma, docinha, eu já sou super impulsiva, eu já vou fazendo as coisas. E aí ela já foi me dando essa tranquilidade. Não, vamos pensar assim. Então, combinou, sabe? Não, apesar de opostos, não chocou. Não, e aí o Múcio vem e completa com a leveza dele, com a praticidade, que o Múcio é super prático. Não, vamos assim, pronto, já está resolvido. Tá tudo aí a bem, gente, tudo aí vai a gente, dar Múcio, certo. vamos pensar um pouco melhor. Então, assim, a gente se completa. Então, foi um trio bem bacana. E trabalhar com a Sandra é ótimo, sim. Porque a tranquilia é exatamente isso. E, Sandra, faltou isso, né? Assim, mas não tem cobrança. A Janaína, olha, faltou... E aí a gente entende, completa, fecha e segue, né? Então, a gente vai dividindo o trabalho e eu acredito que vocês não percebem que tem essa divisão. Quando o trabalho chega, eu acredito que vocês veem que tá bonitinho. Quando você chega lá na plataforma, vocês não percebem que quem fez o quê. Quem fez o quê, né? Não dá pra perceber, não. A visão que eu tenho de fora é essa. Quem que fez? É um trabalho de coordenação, né? Do grupo. Então, assim, eu acho que isso é que mostra que é um trabalho de equipe. Isso é que mostra essa questão, que é uma gestão que possibilitou isso. Uhum. Né? Cilindomar e Tom são perfis diferentes, que aglutinam, que aí a gente teria um trabalho diferenciado. Então, a gente tem uma gestão que possibilita um trabalho de grupo, né? Que possibilita que a gente trabalhe junto e que fale, olha, faz um podcast, não é minha área, eu não tinha que dar palpite nenhum. E eu falei, faz aí, porque eu acho legal. Então, assim,
possibilita esse trabalho. Não é que você deu palpite, você deu uma ótima dica. Né? Você deu uma ótima dica. Mas teria gente que talvez não... E o que eu penso sobre essa questão de realizar um podcast, a gente só realiza um podcast porque a área da coordenação é muito bem alinhada. Porque se não tivesse uma equipe que pudesse dar suporte, a gente não conseguiria fazer tantas coisas que a gente faz, essa proposta de um Instagram diferente. E a partir do momento que a gente consegue criar novas ideias, a gente vai abraçando mais pessoas vão querendo participar também e a gente vai descobrindo talentos onde antes não se imaginava ter. Então, esse lance do trabalhar com cuidado, trabalhar com carinho, com respeito, ele invade o seu ser, sabe? Ele invade o seu ser, você se sente capaz, seguro até mesmo para errar juntos. Não deu certo, bora pro próximo. Vamos fazer outra coisa e vamos tentar mais uma vez. E eu acho muito bacana isso. Eu não sei, agora já vai virar... A nossa situação, assim, foi, eu costumo dizer, é muito engraçado, né? Eu acho que a gente tem diferenças, né? Mas a gente também tem muitas semelhanças. Só que a gente não sabia nem dessas diferenças, nem muito menos da semelhança. E como o processo virtual, ele é bem mais, assim... você não conversa com uma pessoa virtualmente assim como você conversa, como a gente está conversando aqui pessoalmente. Ele é uma coisa mais fria, né? Então, assim, a gente não teve muito tempo de se conhecer. E aí a gente está se conhecendo agora, praticamente. Agora que eu estou sabendo mais as situações da vida dela, ela está sabendo mais as situações da minha vida. E é uma coisa, assim, que a gente faz naturalmente. É uma coisa que vai acontecendo, né? E é importante a gente entender que as pessoas, às vezes, tem pessoas que estão do seu lado, né? Que poderiam ser duplas, né? Ser umas pessoas que trabalhassem bem, mas você não sabe, né? Porque você desconhece, você não te dão essa oportunidade, né? Então, nós chegamos num lugar em que nos deram uma oportunidade. Porque nós assim, a gente está num grupo mais masculino, né? Então, a gente, no início, a gente começou, foi falando pouco, né? Muito pouco não, porque a gente não consegue. Mas, assim, eu vejo que hoje a gente fala muito mais, né? E, assim, não foi um processo inicial, não porque vocês não deixavam, não isso. Porque, às vezes, a gente mesmo que estava ali, estou só observando aqui para saber aonde eu vou... Onde que eu estou amarrando onde que eu vou Tem agir. muito isso. Qual é o meu papel como coordenadora? Quais são as minhas atribuições? O que eu tenho que fazer? Como é que eu me encaixo nesse grupo? Então, isso aconteceu, a gente achou que ia ser presencialmente, que a gente ia entender naquele 2020, naquele processo de entender isso presencialmente. A gente chegou até algumas reuniões, né, para a gente entender. Aí pronto, não. Então, aí foi via Meet, né? Foi virtualmente que a gente foi entendendo. Aí, como se colocar? Porque uma coisa é eu olhar no seu olho. Outra coisa é eu ver aquela bolinha, um som que falha, né? Um quadradinho, uma internet que congela. É outra história. É outra história. Então, assim, a gente não pode... Eu louvo muito a tecnologia. Eu acho ela... Imagina a gente com pandemia... sem tecnologia. Meet, sem Classroom. Pilha, né? Todo mundo... Vocês imaginaram a pilha de material impresso? Como é que ia ser? As apostilas, aquela coisa. Vocês imaginam? Eu detesto papel. Então, pois é. Né? Então, assim, eu louvo a tecnologia, mas ela tem falhas também. Né? Então, aí até a gente entender assim, não, eu posso falar, não, eu vou dar uma dica, olha, podcast, até a gente chegar nesse papel foi indo, né? Foi uma construção. Isso. E uma coisa que eu vejo em vocês é a questão da humildade. Questão da humildade, da falta da vaidade. Não daquela vaidade de se cuidar, mas do fato assim, tá atendendo aos professores da minha área. Não, tá atendendo, não, faço isso. Você pode fazer aquilo? Posso. Vamos fazer assim? E nessa construção aí, muitas vezes eu entendi como é que funcionava, e hoje, por exemplo, eu tenho total confiança. Por exemplo, o Sebrae. O Sebrae vai estar aqui no mês que vem, por exemplo. Né? O Sebrae vai estar aqui. Se a Janaína virasse para mim e falasse, Tom,
a data é essa e essa, e os temas são esse e esse, o que eu ia falar? Tá certo. É isso mesmo. Tudo bem, tá tudo Tá tranquilo. tudo bem, porque o pessoal talvez não saiba. Mas aqui a Sandra vem de uma família, né? De pessoas que são professores, tem todo... A Janaína hoje é doutora em educação. E são pessoas aqui que dão aula pra gente, Minha mas família tem também é de professores. professores também. Sua mãe é... Minha mãe trabalhou aqui. Minha mãe, pode ver que o pessoal sente saudade dela, pergunta, fala, ela deixou Não sabia que a ela tinha marca trabalhado dela. aqui. Trabalhou aqui de 95 até 2001, eu acho. Aí ela 95 a 2001? ela foi coordenadora aqui. Ela trabalhou Ela é aqui. mestre, mas doutora. Ela é mestre em literatura. Literatura. Ela disse que não quis superar a filha, que a filha é doutora. Eu falei, mãe, deixa de bobagem, pelo amor Dá de tempo Deus. ainda? Claro que dá tempo. tempo. Claro que dá tempo, né? Deixa de. Mas ela é super ativa, participa, faz curso, trabalha, faz. A noite delas são todas cheias. Ela dá aula ainda. Então Que ela legal. assim. Fala o nome Era da sua mãe, Janaína. Miriam Mônaco Mota. Ela foi professora de português aqui. Então, Miriam muita Mônaco gente- Mota? Que nome bonito. 3 M's do Brasil. Diferente. Só não tem o dinheiro da 3 M's do Brasil. Olha, Né? Então, A controvérsia. meus pais, minha irmã era professora de educação física, meu cunhado professor de educação. É uma família também de educadores. Né? A gente cai no meio e vamos embora. Né? exatamente. Abraça. É muito gratificante quando você recebe lá no seu... Você não tem Instagram, mas quando você recebe lá no seu Instagram, eu vou ser professor porque você foi professora. Você foi minha professora, você fez... Isso, gente, não tem salário. Vocês não têm ideia, vocês não têm salário, não tem dor de cabeça, não tem nada que não vale a pena quando você... É o reconhecimento. Né? Eu não me sinto envaidecida porque eu não fiz absolutamente nada além do meu dever, além do que eu deveria fazer em sala de aula. Não foi nada excepcional, mas foi o suficiente para aquela pessoa reconhecer e ainda querer a mesma profissão que você. Né? Não que é a única profissão, eu acredito que... Eu também nunca vou esquecer que eu estava numa palestra, bateu assim nas minhas costas, assim, aí você leva um susto, aí você leva 1 minuto e meio para tentar reconhecer a criança, né? A criatura. Eu não esqueço de você, dos filmes que você passava, como aquilo foi bom para mim. Você faz isso, valeu, né? Um outro era um cara enorme com 2 filhos, também foi super impactante. Professora! E a gente na calçada, oi, tudo bem? Aí, fulaninho, ciclaninho, essa aqui foi minha professora. Não Muito tem legal. preço, gente, não tem preço. Não. Pode me encontrar na rua, não precisa ter vergonha de falar comigo, que eu adoro. Não tem. Tem professor que não gosta, mas eu não tenho o menor problema com isso. Eu acho muito bacana esse reconhecimento. Ele não tem preço. Né? Então, ser professor, você altera a vida das pessoas. Pro bom e, infelizmente, pro mal. O mal também. Tem gente também que provavelmente me vê, pode mudar de calçada, né? E aí eu, felizmente, tenho que pedir E é desculpa. uma coisa que a gente não pode, a gente não tem como mencionar isso. Eu faço o que eu acho, né, melhor, o que eu acho que eu estou fazendo o meu melhor, mas o meu melhor pode não ser o melhor para o outro, né, para o meu aluno. E assim, a gente está em constante mudança, o professor está em constante mudança, né? E quando ela falou desse reconhecimento, eu lembro, assim, por exemplo, você me pergunta por que você escolheu química? Eu vou te falar, eu escolhi química por uma professora que me deu aula no 9º ano, Sandra Maria, no CG. Ela deu aula para a gente de química no 9º ano, levava a gente para o laboratório, era fantástico. E eu tive essa grande experiência. Eu tive uma professora Quando chamada Sandra também, de química. Isso. Botou o nome de Sandra, pode esperar, né? Vai ser professora Isso. de química. Aí, quando chegou no ensino médio, eu fui para a escola normal. Na época, como eu posso dizer, a troca de professores de química era muito grande. Não tinha professor de química, né? Então, assim, você não tinha um professor específico. Eu tinha um professor de física específico. Eu tinha
professor das disciplinas, mas o de química, aí sempre vinha um professor novo, modelos atômicos. Aí vinha de novo, modelos atômicos. Eu acho que eu só vi modelos atômicos na escola normal. É igual ao inglês, verbo to be. Verbo to be. O bom é velho Toby. Exatamente. E aí, mesmo assim, eu não desisti, assim, eu quis isso, né, por conta dessa boa experiência que eu tive no nono ano. Na verdade, você teve uma experiência com uma pessoa. Isso, e não com um necessariamente professor, com um uma conteúdo. professora, né? Então, assim, é uma experiência que realmente faz a gente decidir a vida, faz a gente mudar de vida, faz a gente resolver o que a gente quer da nossa vida, né? Então, quando as pessoas falam o que é professor? Professor, para mim, é uma missão. Eu tenho uma missão. Todos os dias eu realizo a minha missão quando eu sou professor. Porque não é uma simples profissão. A gente está lidando com pessoas o tempo todo, a gente está, por mais que eu tenha uma disciplina que, né, as pessoas geralmente não gostam, né, Alex? Enfim, mas é uma missão de todo dia, de todo dia. Não só com a minha disciplina, mas com a pessoa do meu aluno, né, com a pessoa do meu colega, com todos que estão ali. Então, um professor, ele realmente é uma pessoa que marca a vida das pessoas, né? E a gente quer que a gente tenha sempre uma marca boa, mas a gente não sabe, porque cada um, né, vai ter uma resposta desse nosso processo. Muito provavelmente lá no laboratório do nono ano tem alunos que têm odiado a experiência. Exatamente. Né? A mesma experiência, a mesma professora, o mesmo tom de voz, e a gente recebe. Por isso que muitas vezes eu falo com os nossos colegas, calma, faz o seu melhor, mas não fica esperando o resultado ali, porque aí já é o problema do outro, porque às vezes a gente sofre muito, mas não fez atividade, mas não está assistindo a aula. Aí o problema não é nosso mais, é do outro, aí é o aluno que tem que se ver com ele mesmo. A gente tem que fazer a nossa proposta, é chegar com a nossa proposta, ou de filme, ou de verbo to be, ou de equação, ou de laboratório, o que quer que seja, porque é isso, não é o conteúdo, é o meu estar com o aluno na minha proposta de formar, e aí é com ele, eu fiz a minha proposta. Então, eu sempre falo nas minhas aulas, quando estou na pós-graduação, a questão é, você tem consciência tranquila para deitar no seu travesseiro, você fez sua parte? Então, ótimo, você fez sua parte. Tranquilo, você está com a sua parte feita. Então, segue a vida, não sofre. Né? Não, e aí é engraçado, eu estou lembrando aqui das situações, né? Quando eu iniciei como professora. E para mim foi uma coisa bem chocante, assim, porque eu tinha problema em relação assim, a vida, as pessoas me verem, né? As pessoas saberem quem eu sou. Então, eu sempre fui muito, muito assim, quieta, muito apagada, muito tranquila, e eu não sofria com isso. Mas a partir do momento que você escolhe ser professor, você vira um artista, né? Porque você não é mais aquela pessoa, você não é mais, eu não sou mais Sandra Enoy, eu sou a professora Sandra Enoy. Então, onde eu estiver, vai aparecer uma criatura. E eu já passei situações assim que para mim foram bem vexatórias. Uma vez eu lembro, no Parque Shopping, foram 8 meninos. Eles passaram, quando eu estava andando assim, eu e meu esposo, a gente andando, aí veio, oi professora, oi professora, oi professora. Aí aquilo dali, sabe quando você tipo assim, vai morrendo e meu Deus, onde que eu tô? Pra que eu tô aqui? Nossa, aí eu falei, nunca mais, eu vou andar na rua. Sabe, foi pra mim muito difícil. Foi pra mim muito difícil. A primeira viagem que eu fiz foi muito engraçada, a primeira viagem que eu fiz. E aí eu ficava assim, tensa, eu falei, meu Deus, se parecia um aluno. Aí apareceu um aluno, eu via primeiro, eu me escondia. Aí meus primos, o que é isso? Gente, eu não quero ser vista aqui. Tipo, pra onde você tinha ido? Foi pra mim, acho que foi Aracaju, essa que eu lembro. Meu Deus, né? Tinha aluno lá? Não, então espera, eu vou contar. Tava escondido na mochila. Aí pra você ver que assim, o começo para mim foi muito complicado. Foi muito difícil eu me aceitar como uma pessoa, como se fosse uma pessoa pública, né? Eu passei a ser uma pessoa pública. Então, assim, eu demorei. Hoje não. Hoje eu vejo um aluno, eu falo, aí ela falou dos filhos, eu falo com os pais do aluno, olha, esse foi meu aluno, parabéns pelo seu filho. Eu consigo hoje falar isso.
Mas antigamente, eu juro pra vocês, eu me escondia. Pois então, eu vou te contar 2 situações. Tava em Porto Seguro, Morgana tinha uns 7, 8 anos. Eu quero ir no Banana Boat. Minha filha, eu quero ir no Banana Boat. Aí o meu marido, eu não vou. Aí sobrou pra mim, né? Então vamos. Quando eu subi no Banana Boat, a pessoa da frente falou assim, professora! Nossa Senhora! Eu já saí correndo. No Banana Boat! Eu furava o bote na mesma hora. E numa viagem. Ai, No Banana Boat. Aí eu, e agora? Quase que eu falo assim, eu vou na próxima viagem. Você aqui no mesmo Banana Boat que eu. Deveria ter, se você fala inglês, deveria ter metido a gringa. What? Sorry. I'm sorry, Menino I don't fala, speak pelo menos fala, Portuguese. Banana Boat, né? I'm in Banana Boat, but I don't go now. Quase que eu saí. Pus a Morgana na frente, fomos lindos pra lá e tal. Tranquilo. E outra, quando eu fui pra Foz do Iguaçu, eu encontrei com a Nalva lá e aí a gente tava almoçando no Paraguai. Já virou uma coordenação no Paraguai. Gente, passa uma pessoa e fala assim, professora, aí eu e a Nalva, mas não era com a gente. Não era com eu falei, Nalva, só faltava alguém no Paraguai, porque, Gente do entendeu céu, assim? o mundo é um ovo. O mundo é um ovo. E aí vocês duas, professoras de inglês, de repente se encontram lá no Paraguai, em Foz do Iguaçu, né? E foram pro Paraguai. Pois é, aí a gente vai lá. Não, mas a gente tinha combinado. Os nossos filhos são muito amigas, cresceram juntos, assim, a gente frequenta o mesmo centro. Sim, então, é verdade. aí a gente tinha combinado de se encontrar. Ela já estava lá, ela já tinha passeado, e quando eu cheguei, a gente ficou uns dias juntos. Mas foi muito engraçado, porque aí nós duas viramos, entendeu? Assim, porque no Paraguai, você não espera ouvir professora, porque não é em espanhol professora, né? Então, a pessoa está olhando para alguém brasileiro. Era outra professora. Mas estava perto de você. Eu falei, só faltava aquilo. Eu já estava escondendo. O perrengue foi pra outra pessoa, você se livrou dessa vez. Dessa vez eu me livrei, mas o Banana Boat não teve jeito. Mas a gente encontra, se você estiver ouvindo, um abraço para você, porque, né, vai que... A gente, quando a gente vira professor, parece que a gente perde o nosso nome. É o professor, a professora. Eu lembro de um prédio que eu morava antes, o pessoal, todo mundo do prédio, eu não contei para ninguém, mas todo mundo sabia que eu era o professor. Eu era o professorzinho da moto. Alguém apareceu lá e... Nossa, algum aluno te viu e professor, já... você viajou? Professor, Mas você viajou? Não, eu viajei, passei uns 3 dias fora. Pois é, porque eu tava pensando, nossa, nunca mais eu vi a moto do professor. O meu nome não existia, né? Mas você era o quê? O professorzinho da moto? Professorzinho da moto. Porque a moto dele também é a moto, né? Chega Era o professor motoqueiro. Meninas, Não existe ex-professor, gente. Não. Ninguém olha para você na rua e diz, oi, ex-professor. Não tem. É uma profissão que é para sempre. É um título que você ganha. É um vínculo que permanece. E eu, particularmente, eu gosto muito. Quando as pessoas chegam para mim e apontam, professor, vem aqui, eu gosto muito disso. Isso é satisfatório para mim. Porque é sinal que eu exerci um papel muito relevante, até profundo na vida de alguém. Exatamente. O professor, ele exerce esse papel na vida das pessoas. Né? É um cuidado que também eu tenho diariamente. Os meninos do meu projeto, os meninos quando eu estava em sala de aula e tal. Porque a gente recebe ou folhas em branco ou folhas que ainda foram um pouco escritas e não estão nem amassadas. Então, o que eu vou escrever nessa folha aqui? E é de caneta, fica para sempre. Sabe? É um papel, nós em especial, a gente tem esse papel de certa forma duplicado, porque além de ser professores, a gente é servidor público. Então, Exato. nosso papel social, ele é muito mais pronunciado por conta desses dois aspectos. A nossa, não vou dizer dívida, mas o nosso compromisso social, ele é duplicado. Com certeza. Você prestar um bom papel, por conta das vidas que você está recebendo, por conta do contribuinte que está te pagando para você cumprir um bom papel. Então, eu particularmente, eu uso isso, além do amor que eu tenho pela docência e pela ciência, eu uso também esses dois fatores como combustível, para eu tentar realizar o trabalho da melhor maneira possível. Sim. É um compromisso mesmo. Assumido, assinado. Né? É um contrato lá e aí a gente realmente tem esse papel de devolutiva. E aí eu acho que o 102 está num momento
maravilhoso dessa retribuição, que assim, é um grupo compromissado, temos feito várias atividades, criado vários espaços, sempre no intuito de melhorar a educação dos alunos que aqui estão. Então, assim, é um lugar que está muito preocupado com isso. As pessoas não vêm aqui só executar o seu conteúdo, a sua tarefa e ir embora. Quando a gente senta e conversa, a gente vê uma preocupação, né, com a educação. Pelo menos na grande maioria de nós existe essa preocupação, né? Sim. De estar educando mesmo, de estar transformando essas vidas. E o sentimento de pertença que a gente hoje em dia tem com a escola, Exatamente. sabe? Eu acordo de manhã feliz porque eu vou para o meu trabalho. Exato, Sabe? não é peso, né? Exatamente. Não é. Eu compro meu cafezinho para fazer aqui. Às vezes eu trago um pãozinho, um bolo, alguma coisa para sentar. Coisa mais gostosa para mim é sentar naquela cadeirinha, naquela mesa e ligar o computador e produzir. Aí é incrível. As pessoas acham que eu combino para passar, sei lá, 3 turnos aqui. Não, porque eu não percebo. Porque quando eu começo alguma coisa, eu cego. Eu cego e eu quero continuar, eu quero terminar aquilo. Quando eu olho é 8 horas da noite, 9, eu estou aqui ainda. Eu sou muito obstinado e o ambiente, para mim, é gostoso de trabalhar, eu gosto. O que acontece com a gente é que a gente tem filhos, a gente tem família. Aí não tem como esquecer. O Aí telefone não tem como toca. esquecer, mas o computador vai junto. Ele vem e volta. Então, E lá também tá. e lá Exato, também. e lá tá bem. Lá também Isso aqui, gente, é impressionante. No caso de vocês, o telefone toca. Toca. O meu vive no silencioso. O telefone toca. Pode tocar. Aí você vai responder, professor, você vai responder. Por exemplo, uma coisa que eu virei altamente tolerante que eu não era. Eu não gostava de áudio em WhatsApp. Mas aí eu entendi que tem gente que tem dificuldade de se expressar corretamente só escrevendo, que ela não consegue passar tudo que ela quer dizer. Nunca mais que eu mando áudio pra Janaína. Não, eu tô falando que eu virei uma pessoa que eu aceito. Mas vocês dois mandam muito pouco. Nossa conversa é mais escrita, Mas aí eu também passei a mandar áudio também, porque chega uma hora que você vai escrever um Os 2 textão que eu te mandei nessa semana também. E, gente, assim, a escrita, ela não reflete o que a gente quer dizer. Às vezes, por mais que a gente demora muito mais para falar o que a gente quer, né, para escrever o que a gente quer falar. E muitas vezes a gente não tem um entendimento, porque às vezes a pessoa manda uma frase lá e eu, o quê? O que você quer dizer com isso? E a pessoa realmente, se ela acha na cabeça dela que foi clara. E a escrita é assim, você vai e escreve uma coisa, a pessoa entende, mas... E aí eu falei, não, mas como que é mesmo? Aí, se você fala, a pessoa entende, está ali o seu tom de voz, né? Às vezes, a gente, nessa situação, a gente... Às vezes usa um tom de voz assim rápido, meio desesperado, né, por conta da situação. E aí o outro calma, né? Já vê que tu tá meio nervosa aí já. Calma, é assim, vamos respirar. Então, essa parte do áudio eu também passei, né? Porque eu também não reconheço minha voz no áudio. Eu acho que minha voz ela muda muito, não sei se é porque, sei lá, a gente não escuta bem a voz que a gente tem. E aí, quando a gente coloca lá no áudio, a gente fala, eu que estou falando isso aí, assim, né? Mas, enfim, tudo isso é aceitação. Tudo isso é entrar nessa era digital e começar a aceitar esses processos. Então, quando a gente está aqui conversando, a gente está conversando como a gente gosta de fazer, como a gente aprendeu a fazer, né? Nenhum de nós aqui, ou talvez o Alex um pouquinho, pegou ainda a era digital. Mas a gente é da era... Da pessoa, do pessoal. Com quantos anos vocês tiveram celular? Eu fui ter celular no ano de 2006. Mas você tinha... Eu já tinha 18 anos. Tom. Eu tinha 15, 2005. Mais cedo. Motorola C115. Eu fui ter celular, eu já tinha mais de 20. E eram uns negocinhos assim, monocromático, pequenininho. Eu lembro, nunca vou esquecer, os primeiros que chegaram... Uma chefe minha, que quando eu resolvi não estar em sala de aula, eu fui
passear e fui ser secretária. Chegou com um tijolão, aquele Motorola, tijolão e Durava tudo, na cintura. pendurado na cintura. Coisa mais Exatamente. chique. A pessoa chega e dava pensão pro lado, tão pesado que o bicho Mas era. era chique Mas demais, gente. Vocês não estão entendendo. Era muito chique. Aí ela pegou, Servia ainda abriu, pra pegou a ligar. cadernetinha, digitando o número. Eu falei, mas por que você não usa agenda? Porque eu sabia que tinha agenda no celular, né? Gasta bateria. Nossa. Hoje, gente. Hoje eu não sei um único número de cor. Eu sabia o número da minha casa, eu sabia o número das minhas amigas. Eu não sei um único número de cor. Mal meu, quando me perguntam, eu ainda tenho que ficar 9, eu ainda tenho que ficar pensando no meu número. A gente Porque não você sabe. não se liga. Mas antes, apesar de ter cadernetinha de telefone, eu sabia os principais números de cor. Hoje, não sabe. Mas aí o tanto que, sabe, o tanto que a gente evoluiu na tecnologia, no celular, e a gente tem que aprender, a gente tem que aprender. E os professores, desculpa te ligar agora de noite, desculpa te ligar no sábado. Eu falei, olha, se eu atendi é porque eu posso. Então, se eu não pudesse, eu não teria atendido. Então, não precisa se desculpar, pode falar comigo tranquilamente. Então, se eu não atendi, gente, é porque naquele momento eu não posso, eu retorno depois e tudo assim. Porque na pandemia foi muito fundamental essa tecnologia para a gente fazer assim. Então, a gente tirou muita dúvida, a gente acalmou muita gente. Eu acredito que a Sandra também teve que acalmar muita gente. Respira, não pira, vamos lá, vamos um passo de cada vez para dar conta, né? Então, vamos aprender a ser tolerante com áudio. É o jeito. Para onde vocês acham, na visão de vocês, para onde vocês acreditam que a nossa educação está indo? Quais são os próximos caminhos da educação? Ao infinito e além. Plagiando Toy Story. Eu acredito que não tem limite não, gente. A tecnologia, a gente está caminhando realmente para o espaço, para frente. Mas, contudo, entretanto, todavia, nosso papel aqui está sendo cada vez mais social. De inclusão, de aceitação, de acolhimento, de entendimento. O papel do professor vai se moldar muito mais nisso do que equilibrar a equação de química, que infelizmente, me desculpem vocês dois, eu não sei fazer. Não tive tão bons. Eu não tive tão bons professores. Eu não tive tão bons professores de química, não tive. Realmente, assim, eu lembro de um que era muito sem paciência, muito mesmo, sem paciência nenhuma. Então, química, o que eu decidi é o mínimo necessário, que é o que a gente faz. Eu vou ficar sofrendo com um negócio que eu não estou dando conta e ninguém está me estendendo a mão, então não vou ficar sofrendo, né? Então, foi o necessário para ter lá os 5 no boletim e seguir para frente, né? E caminhar. Mas, mais do que isso, porque hoje, realmente, você abre, tem vídeos, tem explicações fantásticas sobre qualquer conteúdo. Mais do que isso, é esse contato humano, mas e esse caminho? Aqui dentro da química, o que a gente pode fazer? Em inglês, né? Qual é a literatura? Qual o caminho? Qual o sotaque? Para onde caminhar? Né? E aí, por onde vai ser o nosso papel? Nosso papel na educação, ele vai ser realmente, cada vez mais caminha para uma mediação, caminha mais para uma orientação desses caminhos. E essa questão mesmo do acolhimento, quando se fala, porque assim, a tela, as questões, elas estão mais próximas da gente, mas elas não nos dão condições sentimentais. Então, eu não tenho como me sentir bem só ali diante de uma tela. Mas, ao mesmo tempo, a tela, a questão do mundo digital, ela nos dá muitas possibilidades. Assim, eu hoje avalio pelas crianças, pelos meus filhos, pelos meus alunos, que eles sabem lidar bastante com esse processo. Então, eles só precisam de um encaminhamento para como que isso aí vai auxiliar no seu estudo. Eles precisam dessa situação, mas que eles já sabem lidar muito melhor com isso, eles sabem. A conversa que eles têm hoje, por exemplo, numa aula do Meet, uma criança de 10 anos tem uma aula do Meet, ela é muito mais, como eu posso dizer, movimentada do que a nossa conversa.
Entendeu? A criança, ela não tem aquela... Ela está ali, ela está conversando. É como se a gente está aqui, um conversa, outro fala. Ela não espera, ela não levanta, ela quer participar. E por quê? Porque esse mundo já faz parte dela. Então, assim, hoje, a gente tem que pensar. Eu acho que isso daí não é a única alternativa, isso não é uma alternativa a mais linda, a mais saudável, não é. Mas ela é uma alternativa e ela vai continuar existindo. Esse processo ele só veio adiantar uma coisa que a gente já ia viver bem próximo, né? Porque as coisas da tecnologia elas são muito rápidas. Assim, a gente pisca, o mundo já mudou. Né? A gente pisca, o mundo já é outro. Então, são situações que, ao mesmo tempo que são muito boas, ao mesmo tempo elas assustam. Porque é uma coisa muito rápida, é uma situação muito... Uma postagem postou, já era. 200 pessoas viram. E aí então, pode assim, ser curtiu ou cancelado. Ou cancelado. Imediatamente. Então, a cabeça da criança, ela não tem essa capacidade, a cabeça do adolescente, ela não tem a capacidade. Eu, hoje, na idade que eu tenho, eu avalio quando uma pessoa me elogia ou me critica e eu recebo o que eu quero. Eu tenho essa maturidade, eu não fico sofrendo. Então, assim, eu recebo o que eu quero. Agora, uma criança de 10 anos, um adolescente de 15 anos, eu falo. Eu, assim, as pessoas não gostam que eu falo, mas eu preciso falar. É a pior fase que eu já tive, de adolescência. Foi o momento mais difícil da minha vida. E não foi porque eu tive coisas assim, você... Não, eu tinha família, eu tinha tudo, mas era eu que estava naquele mundo. Eu que tinha que me colocar diante daquele mundo, e eu não sabia o que eu ia fazer. Então, assim, aquela incerteza, aquela situação não é sua, é de todos. Todos os adolescentes eles vão passar por isso. Todas as pessoas que estão passando pela adolescência, que estão se tornando jovens, vão ter as incertezas, vão errar, e muito. São muito inseguros. Exatamente. Então, isso daí não é uma coisa... Porque, às vezes, a pessoa acha que é só dela, né? E hoje a gente tem muito mais isso. Muito mais, assim, um reflexo da ansiedade. E todos nós tivemos, todos nós passamos por isso. Quem falar que não teve uma ansiedade, eu sinceramente, eu ignoro isso. Porque todos nós tivemos. Mas, assim, a questão de você pensar, eu preciso vencer isso. E os nossos alunos eles têm que acreditar nisso, que eles precisam vencer essa fase da vida deles, porque depois eles vão ter outras situações que serão mais tranquilas. Eu espero que sim. Eu acredito que sim. Né? E aí tudo na nossa vida caminha para isso. A gente tem que caminhar de uma forma que o amanhã se torne melhor. Eu não posso pensar que eu estou aqui, eu estou sofrendo, vai continuar assim, não. Eu tenho que lutar. E aí eu falo para vocês desde o início, assim, tem uma frase que minha mãe sempre fala. Minha mãe foi professora, aposentou como professora, e ela falava para mim, tem certeza que você quer ser isso? Porque eu matava um leão por dia. E eu falo, eu mato um leão por dia. Quando eu entro na sala de aula, eu entro com todas os meus medos, as minhas angústias, as minhas incertezas, as minhas dores, entra tudo junto comigo. Mas ali eu não posso descarregar nada nos meus alunos, eu tenho que fazer de uma forma com que eu consiga ajudá-los e eles também me ajudam. Porque nesse processo, o trabalho, ele nos ajudou muito nesse processo. A ansiedade, assim, ela existe? Existe. Mas o trabalho, ele ocupa a nossa cabeça, né? E aí a gente vai ponderando o que a gente quer, o que a gente não quer, o que está fazendo bem, o que está fazendo bem, e o trabalho ocupando aquele espaço, nos ajudando nesse processo. Né? Eu gosto muito assim das situações quando as pessoas falam assim, o que é ser mãe para você? Eu tive uma experiência maravilhosa. Assim, eu falo que o ser mãe, para mim, quando eu recebi minha filha nos braços, Catarina, é um amor incondicional. Não quero chorar, mas é um amor incondicional. A gente, tipo assim, você não tem noção do amor que você tem pelaquela criatura. Né? E o outro também é a mesma coisa.
Vê o segundo, você gosta menos? Não, gente, é uma coisa louca. Você gosta do mesmo jeito. E da mesma intensidade. Completamente diferentes. Entendeu? E aí... Tem igual. Naquele momento assim, que eu recebi a Catarina, naquela turbilhão de coisas, de ser mãe, de não sei o quê, quando meu esposo chegava, aí eu tava assim, né? Descabelada, aquela coisa, o dia todo com aquela menina. Aí ele, o que você tá fazendo? Você tava só aí com ela. Tipo assim, você tá... E eu, tipo assim, não é só aqui com ela, é uma situação totalmente nova na minha vida. Então, assim, hoje eu agradeço a Deus por ter passado por isso. Agradeço a Deus também pelo meu esposo, porque assim, eu sei que ele, naquele momento que ele me viu, ele não entende realmente, você não entende. Uhum. E aí, naquele momento, eu entendi que eu preciso do meu trabalho. Entendeu? Que por mais que eu adorasse estar com a minha filha, eu preciso desse tempo do meu trabalho, para que eu ocupe também minha cabeça com outras coisas. E aí as pessoas podem fazer algum julgamento, achar, você não ama a sua filha, você não quer passar com a sua filha. Não tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver com isso. Mas é porque a gente tem que também ter o nosso momento. Isso é uma realização pessoal. Entendeu? A minha filha, o meu filho, eles vão ter a vida deles. Eles vão ter a realização deles. E eu não vou ser a pessoa que vou estar ali o tempo inteiro com eles numa bolha. Não é isso. Eu preciso também ter a minha vida. Eu preciso também ter o meu espaço. E graças a Deus eu tenho, graças a Deus, assim, o trabalho para mim é uma conquista, é uma situação de luta, é uma situação de aprendizado que eu levo para a minha vida toda, que eu quero para a minha vida toda. Um dia, claro, que eu quero aposentar, né? Mas tudo bem. Com fé em Deus, falta um pouco tempo para isso acontecer, para a gente outras realizações. Não, é porque a Elaine mesmo agora Elaine da secretaria estava me perguntando, quando você chegar com 50, eu falei, amiga, aposentar e fazer o céu coisa. É o limite. Entendeu? E são outras atividades, mas é certeza, Sandra, de que você é uma mãe melhor para os seus filhos, porque você tem essa realização pessoal. Não estamos dizendo aqui que quem cuida dos seus filhos em casa não é... Agora, é exatamente isso. A mulher, hoje, ela tem a possibilidade de dizer, não, eu quero criar meus filhos, eu quero ficar em casa. Ou não, eu vou trabalhar e vou criar os meus filhos. É uma escolha que ela tem hoje, que ela pode fazer. Mas exatamente, ela tem que ser íntima, pessoal, e ninguém pode obrigar ela. Porque é ela que vai dizer, é o meu filho que é a minha realização e eu vou cuidar dele, então eu quero esse papel. Ou eu vou cuidar do meu filho, mas eu também vou ter o meu trabalho, a minha realização. Eu acho fundamental, para eu ser uma boa mãe para os meus filhos, eu ter esse momento outro. Olha só. Tem dia lá em casa que é assim... Pega os meninos e vai tomar um sorvete, pega os meninos e vai fazer alguma coisa, que eu quero estar na minha casa, no silêncio da minha casa, para eu me reorganizar. E isso não quer dizer que eu não ame profundamente, e que não tem dia que eu vou tomar o sorvete, não tem dia que eu que vou sair, que eu que vou fazer. Aliás, no cotidiano, eu que estou lá, eu que estou resolvendo um monte de coisa. Pega, faz, executa pelas condições, né? Ele trabalha no plano, ele tem as condições dele, assim, mas... nesse sentido, meu marido já foi muito mais parceiro. Ele sempre quis muito e cuidar muito, então ele é muito mais Fica um puxinho de orelha para vocês dois aí, viu? Tem que ser. Assim, se a pessoa vai ser pai, ela vai ser pai. Exatamente. Não é o sêmen, não é a certidão, não é a pensão. Ser pai é estar lá, do lado, é fazer tudo junto, é a presença. Né? Também não quer dizer que um casal divorciado não é, mas é a presença, é estar junto. E outra coisa, a gente também, como mulher, a gente também tem que dar o espaço do homem dentro da casa. Às vezes, a gente também poda isso, assim, eu falo muito lá em casa, porque, assim, eu acho que eu, por ser mãe, assim, eu quero ocupar, quero ficar com eles o tempo todo. E ontem mesmo, o Gael, eu falei, Gael, vamos dormir, a mamãe vai colocar você para dormir. Ele, não, eu quero o papai. Então, assim, eu vou ficar triste? Não vou ficar triste. Por quê? Porque ele quer também a participação e ele vai ter a participação do pai dele.
Então, é importante que os dois estejam, né, conscientes dessa situação, porque eu já errei muito dentro de casa, eu já errei muito porque eu queria, né, ocupar todos os espaços, eu queria estar ali sempre, estar sendo o centro, e isso é um erro. A gente também tem que dar espaço para o outro. E o outro tem que fazer da forma como ele acha que tem que ser feito. Não é eu que tenho que falar, você faz isso, desenha isso, faz aquilo. Não. Eu te dou espaço, mas faça do meu jeito. Exatamente. Né? Não é espaço. Exatamente. Isso Não que eu é falo para espaço. vocês. É o difícil no relacionamento. Porque a gente não é a outra pessoa. Entendeu? A gente não é a outra pessoa. A gente é uma pessoa diferente da outra pessoa. Talvez até por isso que deu tão certo. A situação da Janaína, quando eu falo que a gente é muito próxima mesmo. A nossa vida é muito assim, semelhante nessas situações. Entendeu? A gente tem filhos que são um menino, uma menina, o menino é o mais novo. Os nossos esposos, ela é da área de códigos, o esposo dela é da área de exatas. Eu sou da área de exatas, meu esposo é da área de códigos. Então, assim, são situações que não São professores. Não são professores, mas são da área de... Meu marido é engenheiro elétrico. É outra área, assim, outro mundo. E o meu é jornalista. E aí eu falo assim, é interessante você pensar assim, a questão da pessoa, você está aprendendo com ela todos os dias. E aí o aprender com ela todos os dias, muitas vezes, é você silenciar. Muitas vezes é você parar e você deixar a pessoa agir. Entendeu? Da forma como ela quer, da forma como ela acha que deve ser. Isso é importante. Que aprendizado, hein? É isso. Nossa, casamento é... Pessoal, assim, mudando um pouquinho de... Olha lá, falou de Viés, casamento. ele já... Já assustou o rapaz, já. Mudando um pouquinho assim, vocês não acham que seria super bacana uma mulher na direção dessa escola? Ai, meu Deus do Sabia céu. que era a minha pergunta. É bacana uma mulher na direção do 102. Mas E por duas! Mas porque ela é mulher? Essa é a questão. É porque ela é mulher? Então não faz Porque sentido. se fosse assim, seria oportunismo. Eu continuo marcando questões de gênero. Entendeu? Fala. Assim, então, assim, eu preciso de uma mulher lá. Eu acho que a gente tem que ver. É o que a gente está falando. Eu tenho uma carga que eu fico pensando assim, eu conseguiria vir aqui final de semana, quando a bomba estourar? Porque o Lindomar vem, o Tom vem, alguém vem. Eu conseguiria vir 2h da manhã, porque alguém deixou tudo aceso, alguma coisa aconteceu e eu tenho que vir aqui, porque o alarme tocou? Eu fico pensando nessa doação, se eu, Janaína, estou disposta a ela. Porque não é lidar com o professor, não é ouvir a situação do administrativo, não é regional, é essa doação extra que eu não sei se eu estou disposta a. E aí é uma grande questão que eu acho que nós, 102, para pensar numa próxima gestão, né, como ela vai acontecer, a gente ainda não sabe, já foi prorrogado por mais um ano, vocês estão aí mais Graças 2 a Deus. Aleluia, Senhor. Vocês estão aí mais... A questão é a gente realmente sentar e discutir quais são os rumos do 102 e quem está disposto a estar à frente. Amadurecer como grupo, amadurecer como conjunto mesmo. Então, assim, não é que eu fui vice-presidente de centro, não é que eu não tenho capacidade, não é que eu não tenha perfil, não é que eu não tenha... Eu estou afim de me doar? É a grande pergunta que eu vou ter que me fazer. Porque a gente não vê esse lado. Ninguém vê. Alguém vê que o Lindomar vem aqui de madrugada? Na verdade, quando a gente concorreu, a gente falou assim, gente, nesse momento poderia ter até alguém melhor do que nós, mas mais disposto... Viu? Isso foi o que a gente falou para os estudos, mais disposto que a gente nesse momento não tem. Exatamente. Porque se tivesse, Exatamente. estaria aqui concorrendo com a gente. Então, você falou de um ponto realmente, que é a questão da doação, da disposição de estar de fato, porque é o Estado. Nós não somos vice-diretor e diretor. Nós somos professores Não também. tem esses cargos, a secretaria não tem esses cargos, a gente Não tem. passa por eles.
né? A gente passa. Então é a grande questão. Merece? Já teve. A gente já, o 102 já teve diretoras, né? Merece? Seria um momento bacana, mas eu fico me perguntando assim, nessa pressão. É só porque é mulher, aí eu não sei se vale a pena. Eu não sei se vale a pena. Eu acho que a gente tem que conversar com todo mundo e amadurecer para ver se é uma questão mesmo de alguém que vai bancar o novo ensino médio, se alguém que está disposto a essa situação toda. Aí é independente de ser mulher ou homem. Pessoas competentes, independente de ser um homem ou mulher. Exatamente. Assim, eu, apesar de ser feminista, de entender as questões de gênero, eu sou um pouco... Eu não gosto de nenhum radicalismo. Eu me incomodo sobremaneira quando a gente toma posições extremas. Você acaba se igualando, né? ao outro lado, quando é radical. Exatamente. Então, assim, precisamos de mulher no poder. Ok, precisamos, porque a gente precisa até... Porque a gente pega os exemplos que nós temos de mulheres no poder, como a gente trata. A gente precisa de mulheres no poder para a gente aprender a tratar melhor. Porque a gente trata de uma forma completamente diferente. Mas é só por isso? Então, não sei se vale a pena. Então, eu realmente não sei se vale a pena. Então, toda essa questão, toda essa carga, toda essa da mulher no Brasil, ela tem que ser revista, tem que ser questionada, entendeu? Então, assim, eu não digo não, não digo sim, eu preciso amadurecer, são questões que amadurecer. Graças a Deus, hoje eu não tenho todos os pré-requisitos, eu acho que Sandra também não. Você tem especialização em gestão? Não. Não, também não. Nem sabia dessa. Você tem que ter um cargo de gestão. Você tem que ter um curso de gestão escolar. Né? Então, assim, é uma questão para ser amadurecida pela escola. Gente, o podcast é muito interessante porque ele fica gravado. E daqui 10, 20, Deus me livre. 30 anos... Faz um outro que a gente vai falar outras coisas. Olha, não é nada daquilo, né, gente? Exatamente. Entende? Então isso aí vai ficar marcado, vai ficar registrado. Faz a errata, né? Faz a errata daqui a 10 anos. A Sandra de 10 anos atrás, a Janaína de 10 anos atrás é outra história. Mas é legal porque, assim, seus filhos vão poder ver quem vocês eram no ano de 2021. E aí... E até vocês mesmos. Vocês também, se o Alex me permite. Hoje eu não queria eu pedir para deixar uma mensagem para os professores, porque eu acho que essa mensagem foi deixada ao longo do podcast. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os filhos de vocês. Eita! Pegou pesado agora. Pegou pesado, porque aí não pode ser um sermão, né? Não. Pode ser a deixa para um sermão. Não, na verdade, assim, Morgana e Caio. Morgana e Caio. Tudo que a mamãe espera é que vocês sejam pessoas com capacidade para serem boas, amáveis, gentis. E que o que vocês quiserem realizar, vocês vão ter condição de realizar, porque eu e o pai de vocês estamos aqui para dar esse suporte, né? Mas, realmente, a questão do caráter para a mamãe é muito importante. Então, o mundo precisa de pessoas boas. Eu procuro educar os meus filhos para isso. Não sei se vamos conseguir, né? Porque é o outro, né? É o outro, né? E o meu, Catarina e Gael, assim, eu só tive luz, graças e bênçãos quando eu recebi essas duas pessoas em minha vida. Então, eu só procuro a cada dia, né, me tornar melhor, né, para que eu também consiga que vocês busquem um caminho melhor para a vida de vocês, assim, que vocês olhem o outro, reconheçam no outro, né, a importância e respeitem. Porque, assim, hoje o mundo ele precisa muito de pessoas que respeitem o outro, que saibam lidar com o outro e que entendam que o outro também faz parte da sua vida. Excelente. Foi até para nós essa mensagem. Respeito, eu acho que é a palavra do século. Sim, sim. De entender. Respeito. E é um exercício muito grande, porque a gente nem se respeita. Já pararam para pensar que a gente nem se respeita? Daí ainda tem que olhar para o outro. Então, é o grande exercício. Exatamente. Todo grande exercício parte de dentro para fora, né? Sempre. Toda grande mudança.
É isso, gente. Muito Acho que a gente obrigado. finalizou, né? Eu acho que Muito finalizamos. obrigado. Quero ó. pedir, fazer um agradecimento também aos esposos delas. Era só brincadeira a questão do puxão de orelha, tá? A gente, favor. tá bom, é só brincadeira. E E pra muito você? obrigado de coração por toda a parceria, não apenas por esse podcast, por esse momento, mas por toda a parceria, tá? Pelos ensinamentos que vocês nos trazem, com as histórias de vida de vocês, com as profissionais que vocês são. Isso aqui hoje foi um ensinamento valioso, mas o nosso dia a dia tem sido muito proveitoso. Eu digo isso por mim, acho que o Alex também, né? É isso. Obrigado. A gente também aprende muito. Obrigado. Todos os dias. Obrigado a você que ficou Valeu. ligado até agora. E você que ficou ligado agora, você não vai escapar. Você vai, ó, acessar o QR Code que está aqui em cima, que ficou em cima toda hora na tela, para você contribuir com a nossa vaquinha, para a gente comprar microfones melhores, comprar uma mesa melhor e tornar esse podcast ainda mais de qualidade. A gente agradece muito a vocês, Deixa o aos like. 102, deixa o like, se inscreve. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Vamos fazer esse vídeo chegar no Paraguai, Foz do Iguaçu. Aí não vai ter escapatória, não. Aí quando ela for lá, Era com vocês mesmo. se inscreve no canal e um abraço. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.